Bem-vinda à aula de radiestesia prática, rápida e eficaz para o nosso dia a dia. Então, o que é a radiestesia? A radiestesia é uma técnica onde nós conseguimos nos conectar e acessar tudo que está ao nosso redor e, inclusive, acessar a nós mesmos. Então, como que a radiestesia funciona? Existem diversos materiais que são utilizados na radiestesia. Por exemplo, o que nós vamos trabalhar hoje é o pêndulo. Então, temos o pêndulo, temos o dual rod, que é aqueles dois pauzinhos que você segura e tem duas anteninhas e eles ficam se mexendo. E como que começou a radiestesia? Então, antigamente, para as pessoas acharem água, elas pegavam uma forquilha, que é um pedaço de madeira que tem um V assim no final, e segurava esse pedaço de madeira e quando ele encontrava um veio de água, ele tripidava. Então, a radiestesia ela foi usada muito no começo para agricultura e hoje a gente usa para estar medindo o nosso corpo energético, acessando partes do nosso subconsciente e acessando informações de energias que talvez tem leituras que a gente pode estar fazendo e perguntas que a gente pode estar fazendo e respondendo e vendo aí o que a gente consegue captar dessas vibrações. Então, qual que é o nosso maior instrumento de radiestesia? É o nosso corpo. O nosso corpo, ele tem a capacidade de se conectar com as coisas ao nosso redor. É como se vêm as ondas, o nosso sistema nervoso capta e por impulso elétrico vai estar passando para o pêndulo aqui, e aí o pêndulo se mexe por essa passagem do impulso elétrico que vai mover esse pêndulo e a gente vai poder trabalhar com perguntas. Mas, antes de tudo, o principal é usar o seu corpo. Então, a gente vai fazer agora o primeiro exercício, que é o seguinte. Você vai ficar de pé e você vai perguntar para você mesma. Uma pergunta que só pode ter duas respostas. Ou a resposta é sim, ou a resposta é não, ok? E aí você vai ficar com a postura ereta e você vai fazer a pergunta. Por exemplo, eu me chamo Juliana. Eu me chamo Juliana e aí o meu corpo, ele vai responder. Normalmente a resposta sim vai para frente e a resposta não vai para trás, ok? Então, o nosso corpo é o nosso maior instrumento radiestésico para estarmos perguntando, porque ele sente, então o seu corpo vai poder responder as perguntas que você faz. Então, a primeira pergunta pode ser o seu nome, a segunda pergunta pode ser, por exemplo, nesse momento eu estou aqui com vocês, então, nesse momento, o meu corpo físico está aqui, nessa sala, e aí você vai deixar o corpo responder para trás ou para frente. Para frente é sim, para trás é não. Outra pergunta que você pode estar fazendo é: o meu pai, ou melhor, é melhor garantir a mãe, né? A minha mãe é a fulana de tal? E aí o seu corpo vai responder. Para que são esses testes? Para você observar que você não está manipulando, deixa o seu corpo responder. Então, as perguntas só podem ter resposta sim ou não, ok? Faz aí o exercício para você ver como o seu corpo reage. Agora, nós vamos aprender como pegar o pêndulo. Então, você tem que pegar alguma coisa que tenha um peso que pendule e um fio. O que é importante? Pode ser um clips num fio, pode ser a sua pedra, o seu pingente. Eu vou mostrar aqui no pêndulo para ficar mais didático. Primeira coisa que você vai fazer, você nunca vai poder fazer isso que eu estou fazendo agora. A forma correta de segurar o pêndulo não é com os dois dedos apertando o fio, porque aqui existem duas polaridades diferentes. E outra coisa que facilita de você mexer o pêndulo. O que você vai fazer? Você vai diminuir a altura desse fio e você vai soltar ele de forma que você não consegue mexer ele para nenhum lado. Ó, ele vai ficar com o fio reto e ele fica parado. Tu não vai conseguir mexer ou manipular se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda. Não tem como você ter controle para que lado ele vai, tudo bem? Então, vamos lá. Você pega o excesso de fio e você vai segurar assim, tudo bem? Depois, você vai colocar a sua mão embaixo, por exemplo, para ver qual é a altura que você vai soltar, porque às vezes você precisa dar mais corda para o seu fio, ó. Eu tô dando mais corda pro fio, até onde o fio mexa, tô aqui com a minha mão embaixo,
até onde o pêndulo comece a se mover. Então, tem pessoas que vão comer aqui o fio, vão guardar o fio, e aqui já vai mexer. E tem pessoas que vão ter que soltar bem o fio, para daí o pêndulo começar a mexer. Tudo bem? Isso aqui, beleza. Esse é o primeiro passo, que é como segurar. Vamos recapitular? Você não pode segurar assim, você tem que pegar o excesso de fio, soltar ele assim, que você não consiga mexer nem para um lado nem para outro, e aí você põe a sua mão embaixo e vai soltando até a hora que ele pendular para um dos lados. Por que que na mão sempre vai pendular? Porque aqui nós temos um chakra, que é o subchakra da mão, tudo bem? Se você não tá conseguindo, você pega e faz em cima da cabeça do seu colega, porque ali também aqui tem um centro energético muito grande. E aí a gente vai aprender para qual lado o pêndulo gira, quando que eu sei que é sim ou que é não. Então, no corpo a gente faz esse movimento para frente e para trás. No pêndulo nós vamos utilizar uma pilha. Então, o lado positivo da pilha, provavelmente o seu pêndulo vai girar para a direita. O lado negativo da pilha provavelmente vai girar para a esquerda. Então, agora você vai fazer o seguinte exercício. Você vai pegar uma pilha e você vai posicionar do lado direito e vai ver como esse pêndulo roda. E você vai posicionar do lado esquerdo e você vai ver como esse pêndulo roda. Tudo bem? Após você ter feito os dois lados da pilha, o que você vai fazer para ter certeza que é você que não está mexendo? Você vai esconder a pilha embaixo de uma folha em branco. Então, você põe a pilha, põe a folha em branco em cima, e aí você vai pendular sem saber. E aí, depois, a sua dupla levanta a folha e você vai ver qual lado o teu pêndulo pendulou, se ele leu correto. Radiestesia é treino, tá, gente? Por quê? Porque no começo a gente acha que a gente que tá mexendo, a gente acaba sendo influenciado ou influenciando, às vezes, porque tem muitas pessoas ao redor. Então, a ideia é que você treine bastante até que você tenha mais afinidade com isso. Ô Ju, Jamie, mas o meu pêndulo não tá mexendo. Eu te convido a exercitar mais para ver aonde é que você pode como se fosse amadurecendo essa via. Então, vai na cabeça do colega, vai no teu pé, vai no outro pé, vai na mão, que são os centros de energias do corpo em que normalmente eles vai se mover para um lado ou para outro. Tudo bem? Então, quando ele for para a direita, é positivo. Quando ele for para a esquerda, ele é negativo. E quando ele não se mover, tu sente que ele vai para a direita e não vai para a esquerda e não vai, e ele faz esse movimento aqui que ele não pendula nem para a direita e nem para a esquerda. Então, ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, ele pendula assim, significa que não é nem sim e nem não. O que é isso? Às vezes, a tua pergunta não tá clara. Então, por exemplo, eu preciso tomar água. E aí, às vezes, ele vai nem sim e nem não. Por quê? Porque às vezes eu não defini a quantidade de água, às vezes não é água realmente que eu preciso nesse momento, ou tipo, pode ser água, mas o ideal seria outra coisa. Então, tu vai pesquisando, é água fria, é água quente, e aí ele vai pendulando cada vez mais forte, tudo bem? E aí nós entramos na parte mais importante, que é as perguntas. Exatamente. Depois que você já sabe qual é o seu sim ou qual é o seu não, você tem que fazer uma pergunta que ela seja muito objetiva, que a resposta seja sim ou não. Então, exemplo, se você quer, eu gosto de trabalhar muito com percentual, porque nem sempre o sim é 100% sim e o não é 100% não. Como assim? Por exemplo, você quer perguntar, eu preciso tomar água. Ele vai dizer sim. Beleza, eu preciso 1 copo, 2 copos, 3 copos, 5 copos. Quando for a minha medida, vamos supor aqui que seja... eu vou mexer com força, tá? Vamos supor que seja 8 copos, ele vai girar para a direita. Até dar 8 copos, ele vai às vezes indo só para trás e para frente. Quando der o teu número, ele vai girar para a direita, tudo bem? Então, eu preciso tomar água, ele vai dizer sim. Beleza, agora se eu perguntar quantos copos de água, eu preciso de quantos copos? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, no meu aqui tá passando 5 copos de água, ok? Então, 5 copos de água. Então, beleza, vamos ver 5 vezes ao dia já seria, né? 5 copos de água, mas vamos supor que fosse litros. 5 litros, em quantos copos? Em 20 copos por dia. Tudo bem? E você vai mensurando o percentual, o número de vezes,
Quantos litros? Por quanto tempo? Então, às vezes você vai... eu acho que eu preciso ficar sozinha sem falar por ninguém. Sim, 2 dias. Não é um ano. Não é fazer um retiro sabático. O ideal seria ficar 5 dias. E é perguntar principalmente também se é uma prioridade para você nesse momento. Porque às vezes, por exemplo, eu preciso de água, sim, mas não nesse momento. Talvez não nesse momento. Então, a pergunta é específica também com o tempo. Então, eu preciso de água agora? Eu preciso de água amanhã? Quanto mais específica for a pergunta, mais claro você vai ter a resposta para descobrir quais são as suas necessidades, ou no caso de você fazer radiestesia com outra pessoa, quais são as necessidades dela. Tudo bem? Esse é o principal exercício que a gente pode estar fazendo para fazer perguntas e assim se conectar com o universo, que emite a todo momento todas as respostas.